Por que eu estou fazendo esse vídeo sobre o chá de sêmen? Eu tive milhares de pedidos e eu vou fazer um pouquinho diferente esse vídeo do chá de sêmen. Eu separei, está aqui comigo em minhas mãos, 10 perguntas mais frequentes que me fizeram sobre o chá de sêmen. Na verdade, tinha 48 perguntas repetidas, ou seja, várias pessoas fazendo. Só que eu separei quais foram as 10 que as pessoas mais fizeram e nós vamos tirar todas as dúvidas hoje aqui. Antes disso, o que é o sêmen? O sêmen é uma erva, né? É uma planta que geralmente é consumida nas suas folhas secas, né? O nome científico é Senna alexandrina e tem algumas espécies, nós chamamos de Cassia angustifolia, Cassia actifolia. E na verdade o objetivo principal, quando foi descoberto em relação ao uso, às propriedades do sêmen, é para estimular o peristaltismo intestinal, ou seja, para fazer o intestino funcionar, para pacientes que têm intestino preso, para pessoas também que têm problema de não conseguir eliminar os gases. Então sempre ele foi utilizado para fazer o intestino funcionar e para ajudar a eliminação de gases. O que ele faz também, ele evita que a água do intestino seja absorvida os outros tecidos para a corrente circulatória, deixando mais água dentro do colo do intestino e com isso deixando as fezes mais molhadinhas, mais úmidas, e com isso consegue escorregar. Como eu digo para os meus pacientes de forma bem prática para entender, é como se fosse um tobogã de água, fica mais água, mais úmido para as fezes conseguir se deslocar até um reto e ser eliminado. Porém, eu como especialista tenho que lhe dizer que nem tudo nessa vida são rosas. O efeito do sêmen é irritativo. Esse movimento, esse aumento do peristaltismo intestinal, ele se dá por causa da irritação que o sêmen causa. Na verdade, então você pode dizer, doutor, sempre que causa irritação no intestino não é muito bom, né? É verdade, mas calma que você vai ouvir a minha explicação a longo prazo. No início, até eu digo para vocês, quando eu comecei a minha atuação médica na coloproctologia, no início dizia-se que o sêmen era um grande vilão. O sêmen causava muitos danos no intestino por causa da irritação. Com o passar do tempo, foi descobrindo-se, fazendo mais estudos, observação, e observou que não era tanto isso, não. Ele tem um efeito irritativo de leve a moderado. Tem muitos outros laxativos vendidos no mercado como naturais e vendidos de forma liberada em farmácias, até em propagandas de mídias aí, que são efeitos irritativos violentíssimos que o intestino vão causar problemas muito sérios a longo prazo. O sêmen ele é irritativo, mas ele não é um irritativo extremamente forte. E no final do vídeo também vou dar minha opinião se eu utilizo o sêmen a longo prazo ou não, ok? Mas vamos lá. Vamos começar com as perguntas? Eu estou na minha mão aqui, eu separei elas, eu vou lendo as perguntas, eu vou respondendo e com isso vai ficar bem fácil de você conseguir entender a nossa didática. Vamos lá. Primeiro, uso do chá de sêmen causa câncer do intestino? Isso muito era falado na época que eu estava fazendo a residência de cirurgia geral, nem tinha feito ainda a coloproctologia, que tinha algumas pessoas ou estudos sugerindo que podia causar câncer do intestino por causa da irritação que causava, depois displasia da mucosa e por isso adenocarcinoma intestinal. Hoje em dia sabe que isso aí é mito. Não existe nenhum único relato no mundo que o chá de sêmen, por causa da sua irritação, pode gerar câncer do intestino. Eu tenho vídeos aqui no nosso canal que eu falo sobre câncer do intestino, quais são os fatores de risco, que pode causar. Quem não assistiu, assista lá. Escreva câncer do intestino, Dr. Fernando Lemos, você vai ter uma série de vídeos ali que eu vou dar as dicas do que tem que fazer para prevenir esse temido câncer que está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Segunda pergunta, vamos lá. Sêmen vicia? Causa dependência? Se você usar muito tempo, pode causar dependência, porque acaba ficando dependente o teu intestino, o teu peristaltismo, apenas de uma irritação para ele poder funcionar. Então, se ele vicia, se você usar por muito tempo, né, mais de 6 meses, 1 ano, de forma ininterrupta, não é 10 dias como diz Bula, ou 3 meses como diz Bula, de 6 meses, 180 dias para cima, possivelmente você vai acabar tendo uma certa dependência do uso de algum laxantezinho irritativo para chegar lá na mucosa do intestino, irritar e fazer essa mucosa se movimentar. Então ele pode sim causar dependência se você usar por muito tempo prolongado. Continuando. Qual pode ser a hora, ou melhor, qual o melhor horário de utilizar o sêmen? De manhã ou à noite?
Muitas pessoas perguntaram isso porque tem médicos prescrevendo sênior de manhã, outros prescrevendo à noite. Na verdade, o horário melhor de fazer o consumo do sênior é pela manhã, após o café da manhã, porque de manhã em jejum não se usa nada, é apenas os nossos 600 a 640 ml de água de manhã em jejum, que tem modificado a vida de pessoas do Brasil e do mundo todo. Quem não viu, para o que está fazendo agora e vai lá assistir. Digite assim no YouTube, ó, beber água em jejum, opinião do especialista, que é um vídeo nosso que a gente explica em relação à água em jejum. Então o sênior de manhã, após o café da manhã, ele é mais efetivo do que ser tomado à noite ao deitar. Porque muitas pessoas dizem assim, doutor, eu tomo à noite para poder fazer o efeito de manhã quando eu levanto. Para quem trabalha, para quem não pode ir no banheiro de forma mais liberal durante o dia, aí você pode fazer o uso à noite antes de dormir. Mas se você quer um efeito mais pleno, é bom de manhã que o cortisol, que é um hormônio que você tem no corpo, está elevado. É o momento que você vai levantar-se, vai ficar de pé logo depois que está dormindo. Toda a sua parte digestiva, intestinal, peristaltismo, esofágico, gástrico, intestinal vai começar a agir e vai se somar com o efeito do sênior. Então, de manhã, ele é mais efetivo após o café da manhã do que ser tomado à noite. Não que não possa também ser utilizado à noite. Eu não gosto muito, mas não é proibido. Outra pergunta aqui. Pode usar sênior na gestação? Enquanto a mulher está amamentando, na lactação pode ser utilizado? E em crianças? Eu vou responder tudo nessa mesma pergunta. Vamos lá. Eu não sugiro utilizar sênior nos primeiros 3 meses da gestação, primeiro trimestre. Eu sei que tem estudos mostrando que na verdade isso aqui pode ser um mito, mas nós sabemos que por causa da contração que o sênior pode causar, inclusive alguma contração uterina, pode ter algum efeito abortivo nos primeiros 3 meses da gestação. Eu não recomendo. Sei que tem alguns colegas que já estão prescrevendo. Eu acho que não tem realmente problema nenhum, mas como eu sou muito cauteloso com meus pacientes, eu nunca prescrevo nada à base de sênior nos primeiros 3 meses da gestação. Depois, se quiser utilizar, sem problema nenhum. E na lactação? Mulheres que estão amamentando, pode passar no leite, do leite da mãe, leite materno, para a criança acabar tendo dores abdominais, tendo diarreia, tendo cólicas? Na verdade, não tem ainda estudos confirmados para a gente poder bater uma tradução. Pode dar na lactação. Então, na verdade, eu não sugiro, e não para minhas pacientes eu não dou para mulheres que estão amamentando. E em crianças, a partir de que idade pode ser utilizado o sênior? A partir de 2 aninhos de idade. Não que eu utilize em crianças, mas até mesmo em bula já diz, não utilizar nada à base de sênior com menos de 2 anos. Acima de 2 anos já pode ser utilizado eventualmente. Vamos continuar? Olha que interessante essa pergunta aqui, que prática. Ó. Existem outras formulações que usam sênior? Quais são os nomes comerciais? Tem muitas combinações de produtos muito conhecidos que eu vou falar para você agora, que você vai dizer, isso tem sênior? Sim, a base principal é o sênior. Por exemplo, quem nunca ouviu falar em Naturete? Quem nunca ouviu falar em Tamarine? Mistura cássia angustifolia, que é o tipo de sênior, com tamarindos e com outras substâncias, né? Naturete, Tamarine, o Senan, né? Que é uma cápsula gelatinóide com 50 miligramas, né? Você pode usar o Tamarine, o Naturete, o Senan em forma de cápsulas, né? Que pode ser utilizado de 1 até 3 cápsulas ao dia. Pode usar após o café da manhã e em algumas situações pode utilizar à noite, antes de dormir, como eu já expliquei há pouco aí. E existe também a forma da geleia, que eu vou dizer para vocês que eu pessoalmente gosto muito de prescrever para meus pacientes a forma de geleia. Dá para usar de 1 até 3 colherzinhas de chazinho, que é uma colher bem pequenininha, após o café da manhã. Sempre começa com a mínima dose possível. Então você está aprendendo agora que o Tamarine, Naturete e o Senan nada mais é, a base principal do princípio ativo deles é o sênior. Na caixa de fitoterápico, planta, mas tem que ter cuidado, como eu falei para vocês, pode sim causar uma dependência a longo prazo se você usar por muito tempo. Não é só porque diz que é natural que você pode usar de forma indiscriminada. Outra pergunta, serve para perder peso? É verdade que sênior emagrece? Eu já acabei recebendo de pacientes alguns protocolos de emagrecimento acrescentando sênior. Isso é mito, pessoal. Isso não existe. Tá? Nenhum
nenhum laxante faz você perder peso. Você acaba às vezes defecando demais ou até tendo uma diarreia, você sente que parece que está mais magra, mas é apenas uma sensação. Não caia nessa, ok? Quanto tempo é o efeito do sêmen após ingerir para eu poder ter um controle do meu intestino? Isso é um pouco variado, mas geralmente depois que você ingere ou o chá de sêmen, ou o tamarine, ou naturete, ou o senã, leva entre 6 a 8 horas para ter o efeito. Geralmente fica dentro deste período. Pessoas que têm um intestino um pouco mais sensível pode ser em 4 horas. E pessoas que são constipadas um pouco mais graves pode levar até 10 a 11 horas. Mas em média, 6 a 8 horas. Vamos lá para outra pergunta dos nossos seguidores aqui. Efeitos colaterais do sêmen, Dr. Fernando Lemos. Tem pessoas que não conseguem ingerir sêmen. Mesmo ele sendo considerado um laxante, leve para moderado, tem pessoas que tomam e tem muita dor abdominal, tem muita cólica. Outras referem-se que tem uma flatulência, começa a eliminar gases sem parar ao longo do dia e não consegue utilizar. Geralmente essas queixas são queixas mais assim individuais de cada paciente, tá? E obviamente se você usar ele muito a longo prazo, o teu intestino vai acabar ficando dependente do estímulo de algum laxante irritativo. Se você tem muita dor abdominal, muitos gases, suspenda o uso do sêmen e converse com o seu coloproctologista. Como é feito o chá de sêmen da forma mais correta? Vamos lá. Geralmente a forma mais correta do chazinho de sêmen é feito assim. Vamos lá. Você pega uma colher de sopa, coloca meia colher de sopa das folhinhas secas de sêmen em 250 ml de água fervendo. Faz o chá, espera esfriar para tomar, entendeu? Colher de sopa, meia colher de sopa com as folhinhas em 250 ml de água, em infusão, faz a infusão e consuma o teu chá. Qual horário? Após o café da manhã, ou algumas pessoas que não podem ter essa liberalidade de defecar ao longo do dia, que na verdade nunca você deveria trancar ou inibir o teu desejo defecatório, pode utilizar também à noite. Quanto mais verdinha, olha essa dica aqui, quanto mais verdinha a folha do sêmen, mais efeito o sêmen tem em relação ao efeito laxativo. Quanto mais verdinha a folha, mais forte é a espécie do sêmen e mais efeito laxativo vai ter. Outra coisa, o sêmen não tem muito cheiro, o odor dele é fraco, mas o gosto é amargo. Muitas pessoas me perguntam se pode misturar alguma coisa para mudar um pouco esse gosto amargo do chá de sêmen. Pode, canela ou gengibre. São minhas duas dicas aí e já tem até muitos estudos, até mesmo de nutricionistas, orientando que pode ser utilizado o gengibre e a canela para melhorar um pouquinho o gostinho do sêmen. Continuando, nossa última pergunta. Chá de sêmen causa disbiose? A disbiose, você sabe, tanto que eu já falei aqui, que é quando tem uma alteração da microbiota intestinal. Nós temos bactérias boas que tem que estar alta e bactérias ruins que tem que estar baixa. Quando acontece esse inverso, aí é uma encrenca para o nosso organismo. A disbiose, que é uma alteração da nossa flora intestinal, da microbiota intestinal, pode afetar todo o nosso organismo, inclusive o nosso humor, nossa capacidade de emagrecer, nossos sintomas de ansiedade, depressão. Mas na verdade o sêmen só pode causar disbiose se você está usando de forma muito intensa, em grande quantidade, que está até causando uma diarreia muito intensa. Eu tenho visto até mesmo pessoal da área da saúde dizendo usou sêmen vai dar disbiose. Não é bem assim. É se você tiver com muita diarreia contínua, aí ele pode sim causar a disbiose. Mas pessoal, resumindo, se alguém me perguntar qual é a minha opinião do sêmen, eu uso sêmen nos meus pacientes, uso tamarine, naturete, senã, chá de sêmen, uso, mas não contínuo. O sêmen que eu uso nos meus pacientes geralmente é um quebra-galho. Passou 3 dias sem defecar, com o tratamento que eu dei, que eu sempre dou um tratamento à base de lubrificante intestinal, ou para quem pode usar fibra, eu utilizo fibra, nós sabemos que nem todos podem usar fibra. Se acontecer de estar fazendo tratamento e bater 3 dias sem defecar, que é o tempo que a gente tem que fazer nosso intestino funcionar, aí você utiliza alguma formulação do sêmen. Mas uso contínuo a longo prazo, eu não uso em paciente meu nenhum. Um pedido agora antes de acabar. Dê um like, curta, que para você não custa nada, mas para nós aqui no Padrinho Intestino é muito importante, ok? Eu desejo que todos fiquem bem, um abraço a todos e até um próximo vídeo.